Aleluia! Estamos chegando já, ó. Estamos chegando no final, quase chegando, né? Falta mais algumas ainda. Deus é o dono do lugar. Everson Montanha na área, agora ao lado de Gabriela Moura, a figurona das cores, né? A rainha A das mentora cores. das A mentora cores. das cores. Débora Oliver, respeita. Ela vai ouvir isso aí, como é que vai ser? Exatamente, acabou de culacho. Ó, quem que a gente está trazendo aí para conversar com a gente? Pode falar agora? Então vou falar. Hoje quem está aqui com a gente, nesse momento muito importante, é Priscila Alves. Agora, gente, veja só, Priscila Alves, né? Ela não anda sozinha, olha isso. Quando ela chega, entende? Porque faz parte dela. É a essência de Priscila. Priscila, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Teremos aí um tempo muito precioso agora. Mas, antes de tudo, a gente precisa saber, né? Quem é a Priscila Alves? Conta pra gente. Então, eu acho que uma palavra que me define é resiliência, né? Eu acho que a Priscila, ela é resiliência, ela não espera acontecer, ela faz acontecer, né? Ela não espera que alguém faça por ela. Acho que a única pessoa assim, pode-se dizer pessoa, que ela espera que faça por ela é Deus. O restante é tudo ela que faz. Desse jeito. Essa é a Priscila. E a sua essência, acho que você carrega muita determinação, né? Sim, eu tive uma infância assim muito, vamos dizer, muito pobre, né? Porque eu vivi com meu pai até os 12 anos, né? Meu pai e minha mãe, mas meu pai faleceu, eu tinha 12. E aí a minha mãe foi o meu exemplo de tudo, de guerreira. Eu acho que eu sou assim, né? Tão resiliente por conta dela. E aí, como minha mãe não podia me dar as coisas, então eu tive que ser assim. Eu me tornei assim, né? Não sei nem te dizer se antes disso eu era, mas eu me tornei essa aqui, né? De ir, de fazer, de empreender. Eu já vendi tudo. Eu sou a minha Severina do empreendimento. Só não gostei de uma situação. Falou, ele tomou não sei o que no saquinho. Me pega mal. Não. É porque o meu slogan não é só um sacolé, é uma sobremesa no saquinho, entendeu? É o vulgo sacolé, porque não é um sacolé qualquer. Não, com certeza. A sobremesa é maneira, mas o saquinho. Ela tem um empreendimento nessa ordem de sacolé, né? Tu faz um montão de coisa, né? Não é só sacolé. Não, eu faço sacolé, eu faço cone trufado com recheio de sorvete, que é um sorvete caseiro que eu também faço. Eu tenho o cappuccino, que eu vendo ele no inverno, que é uma forma também de atrair as pessoas, que aí ali eu apresento o sacolé, eu acabo vendendo os dois juntos. Mas é um cappuccino, isso aí, é um cappuccino, que é uma cápsula caseira que eu mesmo produzo. Não precisa de máquina, só o leite quente e tá pronto. Maravilhoso. Não, é verdade. Ela fez aqui a demonstração, tá no Instagram. Depois dá uma olhada lá, @montewebcast. Depois tu segue, depois faz a collab lá. Mas excelente. E o visual também, né? Exatamente. O visual também A apresentação dela é Ela conseguiu transformar um copo desse simples. uma obra de arte. É um dom, né? Mas esse dom, na verdade, Montanha, a Priscila ela veio assim construindo uma história. Mas acho que antes da gente falar aí sobre os produtos dela, a gente precisa entender essa história dela. Pri, conta pra gente o que foi a sua história aí, essa trajetória da Priscila. Vamos lá, vou tentar não chorar, hein, gente? Hoje vai ser um rio de choro, né? Mas assim, a Luiz Alves, ela surgiu, na verdade, a minha história com o sacolé, ela surgiu quando o meu filho nasceu. Hoje ele tem 5 anos. Então foi lá em 2018, né? Eu parei de trabalhar para cuidar dele. E aí eu comecei a procurar o que fazer, sabe? Porque por conta desse negócio de eu sempre estar precisando ali, estar trabalhando, ter o meu dinheiro, sempre tive. Até essa questão que eu falei da minha mãe. O meu primeiro celular foi eu que me dei. Então, assim, tudo que eu tive na vida de coisas financeiras foi eu que consegui, né? Além do básico que minha mãe me dava. Então, quando o Noah nasceu, eu vi num sacolé, numa propaganda no Facebook, de um sacolé lá de longe, que eu nem lembro agora de onde que era. E aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer isso. Aí eu comecei com aquela receita da internet mesmo.
fiquei por um tempo fazendo assim, e aí quando foi em março de 2020, o primeiro acontecimento que fez comecei a gestar, né, a Lois Alves, foi que houve uma enchente aqui em Mesquita e acabou com a cidade, nós perdemos tudo na nossa casa. Eu saí de dentro de casa com água quase na minha cintura. E aí eu saí de casa com meu filho, meu esposo ficou lá, mas enfim, quando passou um tempinho que nós estávamos conseguindo reconstruir esse baque da enchente, veio a Covid, veio a pandemia e o Robson parou de trabalhar. Ele trabalhava como Uber. E aí ele saiu da Uber nesse período da enchente, que a gente estava tendo que reconstruir tudo, né? E aí ele já tinha parado nesse período de março, quando foi abril, maio, ele estava doente. Quando ele ia pensar em começar a trabalhar novamente, veio a pandemia. E ele pegou a Covid, né? Sem estar trabalhando. Então, até hoje a gente não sabe, assim, como e onde que ele conseguiu pegar. Mas foi 10 dias dele doente e ele veio a falecer. E nesse momento que ele faleceu, eu me vi com uma criança de 1 ano e 8 meses, e agora? Aí eu falei, cara, é isso que eu faço, é isso que vai me dar condições de criar o Noah e me manter, né? A minha ideia naquele momento era que fosse algo temporário. Sim. Né? Porque a minha intenção era me manter ali por um tempinho e depois ir trabalhar de CLT. Sim. Só que a minha rede de apoio ela é muito escassa, sabe? Então eu não tive esse apoio de ir trabalhar e ter alguém para ficar com o Noah. E o emprego que eu arrumasse não ia me dar condições de manter o Noah numa creche ou alguém para cuidar dele. Né? E aí, vendo isso, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, pesquisar sobre sacolé. Uma amiga minha, hoje ela nem mora mais aqui no Brasil, ela mora lá no Canadá. Ela se juntou e fez uma vaquinha para mim. Dessa vaquinha eu consegui pagar um curso lá do Espírito Santo. Era um curso de sacolé, né? Especialização em sacolé. E daí comecei a ver o sacolé como um empreendimento. Ver o sacolé como uma empresa de verdade. Sim. E aí a primeira coisa que foi feita, porque antes eu já fazia alguma coisa, já tinha um Instagram como Sacolé Gourmet da Pri. E aí a gente começou dentro desse curso, olha, você precisa ter uma cara, uma identidade. E foi aí que surgiu essa primeira logo aqui. E foi uma homenagem a ele. Foi uma homenagem a ele. Então, essa logo dos 3 cachorros significa, é uma homenagem ao seu esposo. Isso, eu falo que a Lois Alves, ela fala mais sobre a minha história do que sobre o meu produto. Contrariando os marqueteiros aí. Sobre isso. Que fala que a gente tem que ter uma logo ligada, né, que relacione nosso produto. Eu penso muito diferente. Porque eu penso, na verdade, começou sem ser algo intencional, sabe? Contar a minha história com a Lois Alves. Foi apenas uma homenagem. Alves é o sobrenome dele. Os 3 cachorros. Por que o cachorro? Porque a gente tem 2 Exotic Bully que eram as cachorras dele, né? Ele tinha um projeto com elas. E aí, quando eu contei para designer a minha história com ele, o que ele iria fazer, o projeto dele, que foi frustrado, ela juntou tudo e me deu essa arte. Foi assim, eu olhei e falei, eu quero. Conectou, sabe? né? Conectou. E ali é uma alusão a 3 cachorros, porque eu, ele e o Noah. A família. E aí o cachorrinho seria relacionado às nossas Exotic Bully. A Zara e a Kira. Nossa, que lindo, Pri. Olha aí, tá sem palavras, né? Tô vendo aqui, ó. Tô tentando descobrir quem é quem. Então, seria assim, o meio o Robson, aqui eu e aqui o Noah. Que lindo. Que E Alves é o história. sobrenome E a gente, dele, né? no primeiro momento, eu não tinha percebido, mas é o nariz, né? É um É o coração. Coração. Interessante. Exatamente. E aí hoje eu já não uso mais daquela forma ali meio redondinha. É só o Lois Alves Gourmet. Porque eu tirei do sacolé, a palavra mesmo sacolé, é porque eu comecei a fazer outras coisas. Sim, sim. E aí eu achei que assim ficaria melhor. E hoje eu tô usando dessa forma aqui. É um curioso. Meu Deus. E Pri, quando foi a sua virada de
chave aí de toda essa história, essa trajetória que você teve, né? Começou como um hobby, Sim. né? E aí você enfrentou aí essa questão com seu esposo. Nós não somos pessoas preparadas para perder. A gente não foi projetado para isso, né? Eu também, eu perdi meu pai em 2021, quando eu vim apenas de férias, e a pandemia, né? E aí aconteceu. Só que a gente não é preparado para perder. Mas quando acontece, cada um reage de uma forma. E como foi para você isso? Você conseguiu ressignificar, como você disse no início. Você é pautada na resiliência. Então, assim, de tudo que você já passou aí, você já dando toda a sua questão com a determinação que você sempre teve, né? Mas a sua virada de chave, após tudo isso que você passou, quando foi o ponto principal que você entendeu? Falou assim, não, agora não é só um hobby. Eu sei que foi depois da pandemia, mas foi exatamente nesse ponto quando você teve a perda do seu esposo? Foi. Foi porque como eu falei, eu me vi naquele momento ali e agora? Porque assim, eu tive algumas experiências que foi o que me sustentaram, que Deus, Sim. sabe? Que eu tive, quando a minha pastora chegou na minha casa para me contar, né, que o Robson tinha falecido, eu tive experiências ali que eu ajoelhei no meio da minha sala e eu orei e pedi para que Deus ressuscitasse ele, que Deus era poderoso para ressuscitar ele onde ele estivesse. E eu saí daquele momento da sala, com aquele sentimento que Deus não tinha me escutado. Uhum. Mas, e aí naquele meu desespero ali, porque era 3 horas da manhã, eu não podia gritar, o Noah tava dormindo, eu tive que engolir o grito ali, né, o choro. E aí a minha pastora me orou. Desde o momento que ela me orou, eu levantei e comecei a ligar para as pessoas. E desse momento eu comecei a consolar todo mundo, porque eu ligava para as pessoas e falava, olha, Jesus levou meu marido. Eu não falo que foi a Covid. Foi Jesus, foi uma decisão de Jesus. Jesus levou meu marido. E até hoje eu acho que eu continuo nesse sentimento ali. Porque eu acho que Deus que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que tá fazendo a Luiz Alves chegar onde tá chegando, entendeu? Independente das minhas forças. Sim. Eu tenho isso em mim, mas sem Deus, de nada adiantaria a minha resiliência, entendeu? É verdade. E aí, por que eu tô falando com você sobre esse momento de eu ter ajoelhado? Porque 6 meses depois, minha pastora teve um momento num culto de mulheres. E nesse culto, passou aquele filme da mãe que o filho se afoga e morre, vai pro centro cirúrgico e decretada morte. Sim. E ela entra lá e ora por ele. Eu nunca lembro o nome do filme. E ela entra lá... Milagre... Eu não lembro. E aí ela entra e fala, e ora, e quando a pastora passou esse filme no culto, eu virei para uma amiga e falei assim, essa amiga também tinha tido um problema com a filha, e ela falou assim, poxa, eu vivi isso com a minha filha e tal. Aí eu falei, pois eu orei, Jesus não me ouviu. Só que na mesma hora, eu acho que eu nunca tinha escutado tão claro a voz de Deus, como naquele momento. Ele falou pra mim assim, eu te curei. Você levantou daquele momento e tá de pé até hoje. Meu Deus. E é isso. A Luiz Alves, ela envolve a minha história, ela envolve Deus na minha vida. E eu estou de pé por isso. Eu acho que o start foi aí. Foi eu ajoelhar naquele momento e orar a Deus, pedindo para que Deus curasse meu esposo. Assim, ele não curou ele por uma coisa que ele tinha com ele. Aquilo que ele tinha que cumprir na terra, o chamado dele foi cumprido, foi feito. E eu pude ver isso em todos os depoimentos que eu recebi. Dele, né? O propósito dele foi cumprido. E agora Deus tem um propósito comigo. Exatamente. E eu acredito que o propósito de Deus comigo é falar da minha experiência com Deus. Da minha experiência com o meu luto. Da minha experiência com a minha perda. Da minha experiência de hoje viver sozinha com meu filho. E é exatamente isso, porque quando a gente está passando por uma situação assim, a gente não entende no momento, porque é processo, né? Sim. E essa palavra até dói, é pesada. Eu tive os meus momentos de falar para Deus, porque eu não me privei desse momento, sabe? De questionar Deus, de falar para Deus, até porque Ele é meu pai. Porque sua filha não te questiona, mãe, mas por que não pode? Por que eu vou fazer diferente? Sim. E isso trouxe cura pra minha vida. Eu falar para Deus por quê, eu pedir para Deus uma explicação por quê.
Ele ainda não me respondeu, assim, diretamente, né? Porque eu acredito que seja isso, o cumprimento que foi feito na vida dele. Mas se um dia ele quiser, eu tô aqui pra ouvir. Mas se ele não me responder, eu também tô aqui espero que ele continue me abraçando, me sustentando e me levando até onde ele quer que eu vá. E eu acho que o instrumento que ele achou de me dar pra eu levar isso é a Luiz Alves. A Luiz Alves não é só uma empresa, ela tem um propósito. Exatamente. Ela tem um propósito. O propósito dela é falar do amor de Deus, é falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Fora o dom que ele te entregou. Sim. Porque você foi lá, você se especializou. Sim. Mas o dom é algo que é irrevogável. Né? Ele te entregou isso e você está usando assim da melhor maneira. Sim. Você tirou força de onde não tem. Né? E na palavra de Deus diz, né, que quando sois fraca, que sois forte. Então a gente entende muito bem o que é isso e você entendeu na prática. Sim, eu entendi na prática, eu entendi aquele versículo que fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente fala isso, pode não ser agradável pra gente aos nossos olhos, mas pra ele continua sendo boa, perfeita e agradável. É verdade. Olha, o que foi isso? Como é que você, evidentemente, Deus foi uma das tuas fortalezas, mas qual foi a figura humana que você se apegou mais próximo para te alavancar? Noah, meu filho. Porque os dias que eu estava chorando, o dia que eu estava mais triste, era ele que chegava ali, ele pegava, sabe? Qualquer paninho. A meia dele que estava ali, tinha acabado de tirar, ele pegava e vinha secar minhas lágrimas. O Noah. Todo dia, porque assim, como eu não tive uma rede de apoio tão ali comigo, se eu não levantasse, meu filho não ia comer. Se eu não levantasse, ele não ia pra escola. Então, foi o Noah. Se chama Noah da Costa Alves. Meu filho. E após dele? E após ele? Quem mais? Não, então assim, esse foi o meu principal, né? O Noah foi minha principal motivação. Mas eu tive, assim, meus pastores. Pastor Márcio, pastora Malisângela, Michel e Isabela. Para ter uma ideia, no meio da pandemia, que foi o Robson morreu dia 6 de maio de 2020. Foi iniciozinho mesmo da pandemia. O pastor Michel me levou para dentro da casa dele, sem saber se eu estava com Covid ou não. Ele tirou os filhos dele de dentro da casa dele e me levou lá. Eu fiquei lá. O Robson faleceu na segunda, eu fiquei de segunda na sexta-feira. Eu quis ir embora, até para deixar as crianças voltarem, enfim. Enquanto todo mundo estava chamando ele de louco, no meio da pandemia, ninguém sem entender nada, ele tirou os filhos dele de dentro da casa dele e me colocou lá. O pastor Márcio, assim, é o meu pai. Para ter uma ideia, como o pastor Márcio, ele é tão importante para mim, na minha vida, que o pastor, ele fez o meu casamento e ele entrou comigo. Pra ter uma ideia como ele é, assim, de verdade, meu pai, sabe? Que hoje meu pai, como faleceu muito... Ele te casou e entrou contigo? Ele entrou comigo e fez o meu casamento. Ele é de verdade. Igual bater o escanteio e fazer o gol. Isso. E o Noah também ele já foi, sabe? Eu considero de verdade meu pai. O vínculo, né? E como é lá em Vila Isabel, né? A igreja que eu falo sempre que eu vou. Ele e a pastora Marisângela são minha referência, eles são meus pastores. Só lá em Vila Isabel tem 15 anos. Então deve ter uns 18 ou 19 anos que eles são meus pastores. Não, se já tiver uns 20 anos. Vila Isabel onde? Vila Isabel no centro do Rio? Centro do Rio, você congrega lá? Eu fui 12 anos líder de jovens lá com eles. E agora você tá onde? Agora eu tô na filial, que é aqui em Mesquita, porque é mais perto pra mim. Mas uma vez por mês eu tô lá. Com eles lá. Então, assim, os meus pastores ali, os meus amigos ali que, sabe, me ajudaram intercedendo, me ajudaram financeiramente, me ajudaram, sabe, me restabelecer. Essa situação aconteceu com... Tu morava onde? No mesmo lugar que eu moro hoje. Na Chatuba. Chatuba e Mesquita. Que eu não considero favela. Eu ainda tenho essa resistência de falar que não é favela. Trabalhei aqui em Mesquita há algum tempo, mas eu não cheguei a conhecer Chatuba. Mas eu moro bem pertinho de Nilópolis, é bem na divisa de Nilópolis. Bem no finalzinho mesmo que eu moro. Maravilha. Me diz uma coisa, e aí, como é que foi os primeiros passos? Você meio que já deu alguns spoilers, mas assim,
A questão da reação, ela começou através de quê? Foi estudando, foi fazendo mesmo, descobrindo. Como é que foi os primeiros passos dessa virada? Então, eu já vendia para algumas pessoas, vê se é isso que eu entendi a sua pergunta, tá? E eu já vendia para algumas pessoas e vendia para os meus amigos e lá em Vila Isabel, nas conferências, nas coisas deles lá. E aí eu comecei a vender para eles, aí na verdade eu fui evoluindo na questão de qualidade do produto. E fui vendo que as pessoas iam cada vez mais gostando. Então eu fui introduzindo mais sabores. Pra ter uma ideia, hoje eu tenho mais de 30 sabores. Eu não consigo manter todos, porque eu ainda produzo sozinha, faço tudo sozinha. Produzo, vendo, faço marketing, faço financeiro. Aí tem mais de 15 variedades, uma mini fábrica de. Justamente. Então, isso foi aos pouquinhos, assim. Aos pouquinhos foi evoluindo, eu comecei indo só com um isoporzinho. Aí foi crescendo, aí eu fui vendo coisas, tendo as ideias. Aí depois eu comecei com a caixa. Eu acho que até aqui no panfleto tem uma fotinha da caixa, tá vendo? Fui fazendo a caixa, que aí isso já começou a atrair as pessoas. Aí foi indo, aí foi assim, foi uma indicação, uma outra. Aí eu conheci uma pessoa, fui fazer um evento dela. Aí desse evento já foram me chamando e aí eu já fui evoluindo. Era um sacolé com um saquinho e um fitilho colado no adesivo, sabe? Era algo bem... Eu até fiz uma postagem recentemente com esse antes e depois. E aí isso foi evoluindo aos pouquinhos. Eu fui, sabe, querendo melhorar. Às vezes as pessoas pegam meu sacolé e falam assim: nossa, mas é tão bonito, sua embalagem ainda não é a minha, sabe? Aquilo que eu planejo. Ainda não cheguei na embalagem, né, especial que eu quero. Mas eu já fico muito feliz, assim, quando as pessoas falam que gostam, então a qualidade dele, sabe? Que, como eu falo, não é só um sacolé, é uma sobremesa de verdade. Eu não faço sabores tradicionais, eu não faço sabores só ao leite, né? Porque eu vejo assim, o mercado tem muitas pessoas que vendem a mesma coisa. Se você não tiver um diferencial naquilo, você é mais um. E aí eu não quero ser mais uma. Entendeu? Eu não quero ser mais uma. E aí eu só faço sabores diferentes, tipo torta banoffee, banana, doce de leite, canela e biscoito. Meu Deus, ó. Tablito, que é esse que tá aqui no panfleto. Casquinha, aqui, ó. Esse aqui do meio aqui, ó. Ó, casquinha de chocolate branco com farelo de amendoim, uma base de creme e um palitinho ao leite no meio. Tem isso aí também? Tem. Então, assim, e aí, quando eu falo para as pessoas o que tem, elas ficam assim, mas como é que é isso? Isso é um sacolé? Eu falei, é um sacolé. Aqui eu botei no meu panfleto. Um novo conceito de sacolé gourmet, trazendo os tradicionais doces e sobremesas para a versão no saquinho. Desculpa. Ou seja, Para as mulheres, não tem nada Só, olha só. Só pra te falar. Dá ruim. Só pra te falar. Você é o primeiro que fala isso, tá? ele é diferente. Olha só, você que é homem, coloca no comentário aí. Coloca no comentário. Fala, na verdade, coloca no. Antes de você colocar no comentário, grita lá, tô tomando a sobremesa no saquinho. Que bicho que vai dar? Aí depois você comenta aqui. Duvido, meu irmão. É bullying certo, é bullying na certa. É bullying na certa. Fala Agora que eu tá vou tomando tomar Lois Alves, vou tomar pronto. um Lois. É assim que eu falo. Viu? Tomar um Eles Lois falam, Alves, estão tomando Lois Alves, vou tomar um Lois Alves E hoje. embora também. Mas a gente leva na banho-maria. Mas show de bola, show de bola. Mas assim, como é que você. Essa questão criativa, assim, de design, nome e tal, como é que foi esse processo? Foi vindo? Como é que foi? Então, o nome, como eu te falei, eu fui uma. Dentro dessa vaquinha que eu te falei que a minha amiga fez, a gente incluiu isso. A gente fez o curso, comprei a minha primeira seladora e pagamos a designer para poder criar logo para mim. Aí eu contei a história toda para ela, acho que Vai por arrecadando 2 meses. 1.500.
1.500. Só o curso foi 600 e pouco, aí deu pra comprar a seladora e pagamos a designer. Eu acho que ainda sobrou um trocadinho ainda. Investindo em material. Foi. Caramba. Entendeu? E assim, na verdade, o adesivo foi eu que criei. A minha embalagem foi eu que não fiquei satisfeita com a que eu fazia. Eu queria sempre melhorar. Eu tava olhando no teu cartaz aqui, tirou foto profissional, né? Foi eu que tirei. Mas foi profissional, porque não. Não, foi eu que tirei a foto. Sim. Eu que montei Foi e eu que profissional. montei o banner também. A arte do Então, banner foi eu que fiz. quero Você dizer? que tirou. A arte do meu panfleto também foi eu que Que eu fiz. quero dizer que você é profissional. Muito obrigada. Então, assim, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar um profissional pra fazer arte pra mim. Então, eu vou dando cabeçada lá nos aplicativos e vou fazendo. Mas a foto aqui foi eu que fiz. Todas as minhas fotos do perfil foi eu que fiz. Não tem foto profissional, assim, de uma profissional de fotografia. Mas é profissional. Não tá legal. Que lindo, nossa. Não parece ser algo amador. Muito obrigada. Parece ser uma empresa grande. verdade. É o que eu quero que as pessoas enxerguem realmente. Você tá passando essa. Porque eu tá quero comunicando. mudar, eu quero resignificar essa questão do sacolé. Porque quando você Sim. fala no sacolé, a pessoa remete àquele sacolé da tia, lá da padaria, É. sabe? Que é um sacolé de suco com água. Olha, não E não é. tirou da minha boca o que suco. É, o que suco. Eu encontrei uma pessoa no evento agora, final de semana, que ele falou assim, eu também vendo sacolé e tal, e a gente começou a conversar. Aí ele, então, eu também faço, meu sacolé é muito cremoso. Eu falei, poxa, meu sacolé é cremoso, ele tem uma durabilidade maior, né? Ele não tem cristal de gelo. Eu fui explicando pra ele, né, a qualidade, porque o primeiro questionamento dele foi porque o valor que é. E aí eu fui explicando, igual eu explico pros meus clientes, Sim. não enxerguei como concorrente não, sabe? Eu fui explicando pra ele entender que ele pode melhorar, que não precisa vender algo... não é ruim, mas assim, tu pode dar uma qualidade pro produto. E aí eu fui explicando pra ele falou, não, mas o meu é super cremoso. Eu faço só com que suco, ele fica cremosão. É quase um geladinho. Quase um Aí geladinho. você vê, esse pensamento que eu não tenho, entendeu? Eu quero dar qualidade. Então, e essa frase que eu uso foi a frase que os meus primeiros clientes começaram a falar e eu aderi ela pra mim. Não fui eu que criei, foi os meus clientes. E eu só peguei pra mim. Tanto que hoje as pessoas já me reconhecem assim. Já brigam, vão fazer um story, já falam a minha frase. Eu vou falar assim. Não é sacolé, é uma sobremesa no plástico. Pega bem no mal. Mas é gostoso, o bagulho é gostoso. Peguei um de açaí com linha ali. Show de bola, vale a pena. Já 5 foi. segundos. 5 Não, e assim, segundos. ó, o açaí com leite ninho ele já teve Mas 3 tem que fazer jejum o versões. dia todo. Ele teve 3 versões já. É? Essa versão agora foi eu que criei. Algumas versões eu vou adaptando à minha realidade. Porque assim, eu fiz um curso, mas a maioria dos produtos desse curso são muito caros. Então, assim, o sacolé teria que ficar muito mais caro do que é hoje. Sim. Eu ainda uso alguns produtos, né? Estabilizantes, alguns produtos que dão essa qualidade, Sim. cremosidade nele. Mas algumas coisas eu vou mudando que eu vejo que não tem necessidade, sabe? Que não faz diferença. Sim. E como é que você está como empreendedor, assim? Assim, você tem ideais, é claro isso. Tu tem visão, mas tem uma hora que você precisa de braço, né? Como é que você está vendo? Você já tem funcionários, você tem já espaço físico, você começar a botar pessoas para vender para você. Como é que você vê essa evolução, essa migração? E outra, eu não quero entrar em mérito de faturamento, mas hoje você consegue ser uma empresária como é que eu diria? Na totalidade, tirando, dividindo o que é da empresa, o que é seu, o teu porabora, você consegue já fazer essa engenharia financeira? Então, eu ainda não, mas eu já estou me estruturando para isso. Porque ainda como é dentro da minha casa, ainda não dá para fazer essa separação muito certinha.
mas eu já tô fazendo, eu tô começando a me organizar para realmente, porque eu já sou MEI, né? Mas eu quero realmente estruturar e eu tô caminhando para isso. Hoje eu já tô fazendo assim, como eu tô fazendo muito mais eventos e eventos grandes, né? Porque antigamente eu fazia mais feiras pequenas. Então esses eventos grandes eles estão me dando um retorno que eu tô conseguindo me estruturar nesse sentido. Já estou conseguindo misturar nesse sentido. Mas tem contador, tem Fabiana, Não. Então, eu fiz uma consultoria com o Sebrae, mas tem uma pessoa, a Isa, que ela faz uma mentoria comigo que eu já estou esquematizando para poder contratá-la para me auxiliar nisso. Ela não é contadora, mas ela já vai começar a me auxiliar para que eu já comece essa estrutura, porque eu acredito que até o final do ano que na verdade para eu já mim, chegue nesse processo. para mim, É menos complicado. Você não precisa disso. Você precisa de organização meio que mental para você saber o que é Aí aquilo. a Isa vai me auxiliar nessas questões. A outra pergunta que você falou, eu não. Não, era mais ou menos isso, eu respondeu. O que eu queria saber é o seguinte, até porque Você agora falou a do gente tem uma... funcionário. Eu tive uma pessoa que me auxiliou por um tempo, mas ela foi embora para outro lugar. Então, como era assim, era minha cunhada, então eu poderia deixar, porque como eu produzo dentro da minha casa, Sim. eu tinha aquela liberdade de deixar ela lá, ia levar o Luan na escola, mas eu tô começando a me estruturar e pensar quanto a isso. Eu quero montar a minha cozinha no meu terraço, ou subir com a minha casa e fazer a fábrica embaixo, mas eu tô me estruturando também, né, de guardar dinheiro nesse propósito, de montar realmente a fábrica de sacolé, e aí sim eu tenho essa meta de ter funcionários, mas hoje eu ainda faço tudo sozinha. Não, e vai para feira sozinha. Tudo. Aí eu tenho, não, então nas feiras eu tenho a Josi, minha amiga maravilhosa, te amo, Tem que casamento, tem coisa pra caramba. e tá me ajudando. Em alguns eventos ela vai comigo, ainda botou o namorado dela pra levar a gente. Então, assim, ela tem me ajudado bastante, mas ela, como ela trabalha segunda a sexta, eventos durante a semana eu acabo indo sozinha. E assim, você falou sobre mentoria, não sei se é uma coisa que tem em off ainda, mas assim, o que você tem aí? Até porque é uma coisa que, como é parceiro nosso, a gente tem que falar sobre questões de registro da tua marca, você já tá vendo isso? Tô. Na verdade, eu já tenho o caminho, né, pra fazer isso. Já estou com essa. É uma das minhas metas. Uma das minhas metas é fazer esse registro, sim. Tanto como fábrica e como eu vou fazer os dois registros, né? Como produtor e como. Eu comentei por isso, então, a gente tem parceiros aqui que fazem isso, então quando começaram a falar para mim sobre essa questão de registro, eu comecei a olhar essa demanda com mais Muito cuidado. sério. Porque assim como você, meu nome tá agregado ao meu programa, por exemplo, ou às Sim. minhas marcas. E você também, é o teu nome. Sim. Então, acho que o teu pensamento é certo. E você, assim, a Nanda está aqui, que te ajuda com algumas coisas. Qual a importância dela na tua vida e qual foram os principais ensinamentos dela? Então, a Nanda, ela veio no. Porque assim, ela brinca comigo, que ela fala. Ela fala assim: eu não sei por que você tá na mentoria, você tinha que estar no Lidere, que é a outra mentoria dela, que é para líderes, né? E assim, a Nanda, ela veio, na verdade, pra minha vida pra me mostrar, assim, sabe quando você precisa de uma segurança e falar assim, cara, tô segurando tua mão, tô contigo? É a Nanda pra mim. Entendeu? É a Nanda que tá me impulsionando a fazer aquilo que eu já sabia fazer, que eu tinha que fazer, só que eu ia protelando, e agora eu tenho alguém aqui pra segurar minha mão e falar assim, cara, você não tá sozinha. Vambora. E aí, você já fez? Sabe? Então, assim, essa... Recomendo ela. Com certeza. Com certeza. Fala a roupa dela aí. Não, @nanda.rodrigues? .rodrigues oficial.
Qualquer coisa eu vou estar marcando uma foto nossa lá no Insta. E assim, ela é uma maravilhosa. Na verdade, a segunda turma é praticamente todo mundo que eu indiquei, que na verdade ou eu indiquei ou viram algumas coisas do meu perfil sobre ela. Eu indico sem... Ela é maravilhosa. Ela tem, né, Sem a Pri receio. faz parte, né, da Mentoring Class, que é uma mentoria da Nanda, Uhum. mas agora ela lançou, né, a Lidere. Sim, em breve estarei lá também. Já falei pra ela que eu vou É o auxiliar próximo. Agora a Pri vai entrar em outro patamar, porque ela já é líder da Mentoring Class. Isso. E aí ela vai... Como é que Ela... funciona isso? Me explica esse negócio aí. A Mentoring Class? É. Então, são reuniões... É porque ela é mentora de mulheres. E ela tem essas reuniões que acontecem toda segunda... A gente na que é caso homem da fica minha... todo perdido. Viu, Né? né? No Ó, caso da minha turma, é toda segunda-feira. E são aulas que ela dá pra gente. Ela dá metas semanais. E ela cobra que essas metas sejam batidas. Pra você ter uma ideia, tem meninas que tinham vergonhas, produziam e ficavam guardadas as coisas. Ela botou essas meninas pra irem pra rua e hoje elas estão faturando aí por semana uma grana, entendeu? Ela direciona mulheres a chegarem aquilo no sonho delas, entendeu? Essa é a Mentoring Class. E ela vai estar me ajudando a montar a minha mentoria também. Qual é a mentoria? Sobre o quê? Em breve eu vou estar lançando a mentoria para pessoas que trabalham com sacolé. Eu bebi água. que máximo. Por que eu quero fazer uma mentoria para pessoas que trabalham com sacolé? Porque eu bati tanta cabeça. Por mais que eu fiz o curso, para tu ter uma ideia, no Rio de Janeiro os produtos que eu uso só vendem no Ceasa. Ceasa Irajá e Ceasa São Gonçalo. Eu já fui a São Gonçalo comprar produto porque no Ceasa tava em falta. Nossa. Então, assim, eu fiz um curso, eles me deram algo, uma receita boa, né? Um produto bom para fazer. Só que ali eu fiquei, e agora? Entendeu? E aí eu quero ajudar essas pessoas a direcionar. Igual essa pessoa que eu te falei que eu conheci agora no evento. Eu quero mostrar para ele que ele pode ganhar dinheiro e fornecer um produto de qualidade. Porque, assim, na região que ele mora, eu conheço uma outra pessoa que vem de sacolé lá há 500 anos, que tá nessa vibe do all leite, que já poderia estar ganhando muito mais. Sabe? Eu Enfim, quero mostrar esse caminho para as Mas me pessoas. diz uma coisa, assim, agora eu quero saber de valor. Não tem jeito. Eu sei que o teu valor é o X, assim. Mas quanto em percentual que pode se melhorar? Por exemplo, eu estou falando por alto, vendendo, e eu não estou querendo que você taxe preço. Mas, por exemplo, se hoje eu faturo, sei lá, R$ 500 com um sacolé qualquer, que seja de baixa qualidade, e migro para o seu, quanto de índice eu posso melhorar? E não é só, a gente não pode falar que é só o produto, porque é todo um bolo. Você está entregando aí qualidade, você está entregando imagem, você está entregando serviço, né, valor agregado. Tá tudo junto, da história, Então, o tempo. essa construção de um produto não é simples. Pode vir. A construção do produto não é simples, não é tão simples assim, né? Então, mas o que você fala de faturamento? Quanto que tu acha que, assim, por alto também, né? Tu acha que tu não vai conseguir me falar se é preciso nisso. Mas quanto a pessoa consegue lucrar vendendo? Se eu faturo inicialmente R$ 500, quanto ele pode me lucrar depois que ele construir uma marca? Existe muitos cursos no mercado hoje que eles te falam assim. Por exemplo, o curso que eu fiz. Vocês vão ganhar R$ 12.000 por mês vendendo sacolé. Não vai. Eu não vou mentir pra você. Não vai. Vai, mas depende muito mais de você do que o curso está te oferecendo. Porque eu não posso oferecer pra você, vamos supor que você mora lá no Pará. Eu vou te ensinar a fazer o sacolé que eu faço. No Pará vende os produtos que eu uso? Não. Então já cai esse valor. Tu não vai ganhar 12 mil. Vamos supor que eu ganhe 12 mil aqui. Tu não vai ganhar igual a mim. Você não vai usar os mesmos produtos. Entendeu? Então, assim, é muito difícil eu falar pra você o quanto você vai ganhar, o que você quer. O quanto você vai se dedicar para aquilo. Vai depender de você. Por quê?
Quando as pessoas chegam assim, mas falam, meu sacolé hoje, ele custa R$9. Poxa, mas R$9? Sim, R$9. Mas olha só, não é só um sacolé. É uma sobremesa. Você tá pegando... Ó, eu tenho sabores muito diferentes. Eu tenho torta banoffee. Eu vou explicando cada sabor, tudo que tem. Eu cheguei num evento... Primeira vez eu fiz essa igreja agora em final de semana. Ontem não, sábado. E aí, a primeira vez que eu fiz lá em 2021, todas as conferências deles, eles me chamam. Já tem mais 2 conferências, uma em agosto e uma em novembro para eu voltar lá. A primeira conferência que eu fiz lá, uma pessoa chegou e questionou o valor. Eu falei para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, depois que eu contei tudo, expliquei tudo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Mas se o senhor gostar, o senhor leva 10, combinado? Aí ele sorriu. Combinado. Eu não lembro se eu dei o ninho com Nutella ou se eu dei o tablito. Porque normalmente quando eu faço essas coisas eu indico esses Então, dois. melhor. Eu indico esses... Não, todos são bons. Mas eu sei que esses são diferenciados. Você acredita que ele levou os 10? É isso. Você vende o seu produto. O quanto você vai ganhar depende de você. Não depende daquilo que eu vou te ensinar. Depende do que eu vou te ensinar? Talvez 50%, mas a grande parte disso depende de como você vai fazer o seu produto dar certo. Exato. Eu peguei aquilo que as pessoas acham. O quanto que eu ouvi das pessoas, pô, mas você vai viver de sacolé? Sacolé vai te dar dinheiro? Eu ainda não tô rica, mas eu vou chegar lá, vendendo sacolé. Pra mostrar pra todo mundo que deu certo. Não estou mentindo. Não necessariamente Mas, precisa ser como estava todo essa é a mundo, minha mas meta. É pra a minha você meta. chegar onde É a você minha precisa meta. levar. A minha meta sempre foi conquistar aquilo que eu planejei. Com o sacolé, com aquilo que as pessoas não acreditam. Mas eu acredito. E eu acredito que Deus me deu a Luiz Alves. Vai estar arriscado dela ficar rica vendo no curso. Exatamente. Mas é isso, entendeu? Eu não tenho como estipular pra você quanto que você vai ganhar. Eu não acho justo. Eu não acho justo. A grande maioria dos cursos falar pra você, vem que você vai ganhar tanto. Como que ele pode afirmar? E uma outra questão que eu ia perguntar é o seguinte, tá? Em relação ao curso mesmo. Uhum. Nunca fiz sacolé, nunca fiz nenhuma batida, nunca fiz nenhuma vitamina. Eu consigo aprender? Consigo botar isso? Na minha mentoria, não, porque a minha mentoria ela não é focada em te ensinar receita. Receita tem no YouTube. Receita tem na internet de um monte. Foi assim que eu comecei. Porque eu não comecei lá em cima. Eu não comecei com a receita que eu tenho hoje. Eu tive a experiência com a receita básica. Então, para hoje, eu indicaria para as pessoas que querem começar hoje, comecem com a receita básica para você saber se você vai querer realmente fazer. Porque dá muito trabalho. Não é fácil. Para ter uma ideia. Tudo meu é pesado. Esse aqui, o tablito, já que eu tô falando tanto dele, são 15 gramas de chocolate que eu tenho que pesar ali dentro do saquinho. Tem todos os produtos pesados exatamente iguais para poder bater no liquidificador. Depois eu tenho que fazer uma casquinha de chocolate aqui dentro. Esse palitinho, ele é feito numa forminha do BWB. Então tem muitos processos. Como que eu vou te ensinar uma receita muito cara? Muito cara, assim, vamos falar claramente no sentido de custo, né? Uma receita que vai te dar um custo muito alto, você não vai fazer, você vai pagar um custo, depois vai falar, poxa, ela prometeu e não cumpriu. Entendeu? Então, começa pelo básico, que você vai ver lá se você vai dar conta. Mas tu pensa em fazer isso? Ou esse curso A aí, receita, não? Esse curso aí não. hoje não. Esse no primeiro momento está bem claro que você vai pegar Não, eu quero as pessoas que já trabalham com sacolé. Aí eu quero pegar aquela pessoa que já faz um sacolé básico e ajudar ela a melhorar aquilo que ela já faz. Entendeu? Tá, qual é a sua dificuldade nesse sacolé? Poxa, meu sacolé ainda dá cristal de gelo. Ou eu consigo te ajudar. Eu consigo te dar uma dica que você pode melhorar isso. Entendeu? Eu não quero trabalhar com receitas. Eu quero fazer você chegar no nível que eu tô hoje. Eu não tô ainda no nível que eu gostaria.
mas eu consigo te mostrar o caminho, porque eu trilhei esse caminho. Eu comecei com isopor. Hoje eu tenho uma caixa, uma estação, que eu faço um recheio extra. Eu furo o sacolé e recheio ele igual churros. Aproveita e já começa a falar de toda a sua esteira de produto, porque agora ele entrou nesse assunto. Então, essa esteira de assunto você vai precisar ser dinâmico. Vambora. Toda a Então, esteira. assim, hoje eu tenho. O cone, como eu falei, eu não trabalho com ele sempre. De vez em quando eu trago ele. Mas o meu principal é o sacolé. No inverno eu trago o cappuccino, que é o café que o Montanha falou. E o recheio extra que agora eu tenho. Um balcão, que esse balcão também tem história, mas não vai dar pra contar. Porque eu fui abençoada por todas essas coisas. Ganhei Essa várias história coisas. que ela tá falando que não vai dar pra contar, porque ela vai falar na live. Isso aí. Fechou. Mas hoje eu tenho. Acabou que eu não consegui nem fazer uma foto, né? Mas depois a gente bota lá a foto da estação completa, que é um balcão, a minha caixa de madeira, um balcão, em cima desse balcão. Que a caixa e o balcão foi eu que criei, mandei para um marceneiro. E quem quiser trabalhar com sacolé, eu indico ela, tá? Sem problema. Não precisa estar na mentoria para eu indicar. E aí foi eu que mandei para ela, idealizei, mandei, ela criou, ela montou do jeito que eu quis, nas medidas que eu queria. Em cima desse balcão, sabe aquelas de churros do carinha que vende na praça? Então eu furo o sacolé, eu pego esse sacolé, eu furo ele no meio e vou lá e recheio ele igual churros, ainda boto aqui em cima, aqui na pontinha, aquele negocinho assim igual do churros, de doce de leite ou chocolate. Que perfeito. É com Quais isso que eu são trabalho os sabores aí que é o seu carro-chefe Vamos lá. aí? Eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês. Ah, não, gente. Meu Deus! Ó, cheesecake de morango, queijo com geleia de morango e biscoito. Esse aqui foi um novo. Olha, eu nem postei foto dele ainda, tá? Ó, lançando aqui. Lançamento e nem postei. Foi sucesso lá na conferência que eu fui no final de semana. Paçoca com caramelo salgado. Nossa! Esse aqui que é o maravilhoso que eu falei nele o podcast todo, que é o tablito. Ele é top 1 junto com ninho com Nutella. E esse aqui é o banoffee. Banana, doce de leite, canela. E tem um biscoito casadinho com doce de leite aqui dentro. Meu Deus! Não é só um sacolé. Não, ela É uma sobremesa. Do plástico. É isso. Essa é a Lois Alves, essa é a Priscila. E vambora. E esse aqui é meu. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Fala pra mim como é que a gente pode te achar para participações assim, em conferência, em evento. A gente nem falou disso também, né? Outra coisa que a gente vai falar na live. Isso aí. Das conferências. Eu participo muito de conferências de igrejas, conferências. A galera gosta muito. Já participei de várias igrejas grandes também. Festas, né? Festas também, se Aniversário. quiser me levar para festas, com o recheio extra, sem o recheio extra, só o sacolé. Tem as opções para vocês escolherem. E quiser me encontrar, @LoisAlvesGourmet. E é isso. Vai lá, me Maravilhosa. segue. Tem o link lá na bio, direto pro WhatsApp da Lois Alves. Vai falar diretamente comigo, porque a atendente lá também sou eu. Ela dá o nome dela, gente. Ela dá o nome Eu, graças a Deus, eu tô começando a ter uma equipe. Minha equipe. Minha casa, tem o pessoal do Pesadão lá no grupo de emprego, tem o pessoal da Magazine, tem o pessoal do Estúdio 798. Agora estamos aqui na Baixada. Tem muito trabalho. Deus tem que te ajudar bastante na saúde. Né? E quando enriquecer, não esquece do Pesadão. Eu não, brinco e falo que eu não tenho direito de ficar doente. desse jeito. Ai, Deus sustenta. Querida, gostou? Maravilhosa, maravilhosa. Vai voltar mais vezes, né? Porque tem história, tem. Não, depois que eu lançar a mentoria, eu já volto pra cá pra falar da mentoria. Viu? Vem cá, já lança lá uma promoção logo de lançamento, né? Antes. Lança um lançamento. Ai, gente, como? Ah, então me chama lá e fala que quer saber Que da mentoria, que assistiu, que eu vou dar um desconto. Só falar que assistiu. Vamos já faz uma Pré-lançamento. Combinado. pré-matrícula. Bota aí nos comentários aí, quero participar. Cria um cupom
cupom aí. A pessoa tem que entrar em contato comigo e falar. Gabi Pesadão. Gabi Pesadão. Fechou. Só mandar o WhatsApp lá, perguntar sobre a mentoria e falar o cupom aí do Montanha e da Gabi. Fechou. Maravilha. Ó, vamos finalizar aqui. Então, a gente já tem algumas entrevistas para finalizar. Para desespero do Felipe. Vamos bater nosso recorde aqui hoje. Acabou o culacho. Deus é o dono do lugar. Se inscreve no canal, dá aquele like. Comenta aí para a gente poder subir. Vou levar essa Los Alves aí para muito as longe. estrelas. Obrigada. Tamo junto aí, ó. Até esqueci. Pode cortar aí.